Fala Matilha! Quer saber a história por trás da Clã Dog House e do Grupo Clã? Então fica ligado nesse vídeo que eu vou te contar todos os detalhes que transformou as nossas vidas através do amor pelos cães. Então seja muito bem-vindo, eu sou o Diego Fleituc, sócio fundador da Clã Dog House. E hoje eu vou abrir as portas da nossa casa para te contar um pouco mais da nossa história. Já no início do nosso vídeo, eu quero te dizer que cada cão que está nessa parede tem uma história importante dentro da nossa matilha. Hoje, todos esses cães são responsáveis pela nossa avaliação comportamental aqui dentro da Clã. Então vamos lá, né, para você entender como que nasceu, como que é a história da Clã Dog House. Então a Clã Dog House ela nasce em 2022, em abril, 9 de abril de 2022, a gente teve a nossa primeira avaliação comportamental. Porém, a história realmente que faz ela nascer começa muito antes. Em 2014, já a Soiane, que é minha esposa, ela é sócia proprietária aqui do Grupo Clã, ela que está à frente do clã jurídico também, envolvida com causa animal, recém-formada. Ela trabalha numa interdição de uma ONG aqui, onde a gente consegue retirar cães, né, que estavam em situação de maus tratos. Nós já tínhamos 16 cães aqui na nossa casa, então nós já éramos uma creche, já éramos uma hospedagem sem saber que era. E 2016 que eu me envolvo mais, vamos falar assim, profissionalmente com os cães. Nesse vídeo aqui, né, 25 de maio de 2026, ainda faço parte do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná. Em 2016 eu tive algumas frustrações profissionais referente à atividade de busca e salvamento de pessoas. Por quê? Nós estamos na região aqui sul do Paraná, União da Vitória, uma cidade fria, e nessa época do ano ali, maio, junho, julho, é muito frio, e nós tivemos algumas ocorrências que o resultado dessa ocorrência foi o óbito das pessoas que se perderam. E como é uma coisa que eu vivia, respirava, aquilo me trouxe uma inquietação e até assim um peso na consciência da nossa ineficiência. Embora, claro que não era isso, né? A gente sempre dava o máximo para tentar resolver a situação, mas essas pessoas elas foram a óbito por hipotermia. Então, se nós tivéssemos algo que conseguisse localizar antes, mais rápido, o resultado não seria o óbito. E aí isso foi me tirando, me deixando inquieto. Porém, em julho de 2016, acontece uma ocorrência que envolve um menino de 5 anos com síndrome de Down. E esse menino fica 22 horas na área de mata, perdido, né? A gente conseguiu localizá-lo com vida, sem nenhum tipo de ferimento, nada. E aquilo foi o start falando, cara, isso basta, cara, nós precisamos resolver esse problema. Precisamos ter algo para nos auxiliar nesse tipo de busca, porque a gente já tinha perdido 3 pessoas na área de mata, mais a criança que poderia também ter ido a óbito, porque nessa madrugada, né, se eu não me engano, foi no dia 16 de julho de 2016, foi 9, 7 graus a temperatura, estava muito frio, numa região de serra, úmido, né, com garoa, então o resultado tinha tudo para dar errado. Mas a gente teve a felicidade de encontrá-lo com vida. E a partir disso, o que aconteceu? Eu fui atrás de curso para aprender a treinar cães para busca e salvamento. Só que antes mesmo, né, de entrar no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná, eu fui bombeiro voluntário em Santa Catarina, que é uma cidadezinha do lado aqui, Porto União. E o meu coordenador de curso da época, ele se tornou oficial e ele era o comandante do quartel aqui, onde eu atuei como voluntário. E na época, Xanxerê, Santa Catarina, era a referência no trabalho com cães. O bombeiro militar de Santa Catarina era a referência. E eu consegui uma vaga, né, para frequentar o curso. Tanto é que esses certificados aqui representam um pouco dessa história. Eu vou mostrar para vocês aqui. Esse certificado aqui. Então, o curso de formação de bombeiro sinotécnico que eu fiz, né,
começou em 28 de novembro e terminou dia 10 de dezembro de 2016. E a partir dali eu comecei a estudar mais sobre a parte de comportamento de cães, até que em 2017 eu peguei meu primeiro cão, que é a Kira, nossa gerente canina, né, que já está aí com seus quase 9 anos, e treinei ela, atuamos em busca e salvamento, ela começou a ganhar certificações importantes, tanto de cunho estadual, regional, internacional. Tivemos bons resultados e através disso a gente começou a viajar o Brasil, dando curso, ministrando palestras, ministrando treinamento, formando novos profissionais, né, sinotécnicos para atuar na busca e salvamento. E como vocês podem ver aqui, né, olha só, aqui são alguns dos meus certificados. A maioria desses certificados tem a ver com o trabalho de cães. Ainda está faltando mais uns 10, 15 aqui. Então eu sou um cara que, eu gosto de estudar, eu gosto de fazer curso, eu gosto de testar. E eu respirava cachorro. Eu respirava bombeiro. Só que o que acontece? Em 2022, início do ano, né, meio pandemia, finalizando pandemia, a conta não fechou mais. Por quê? A Soiane, na época, ela tinha um sonho de ser promotora, né, ou delegada de polícia. Então a gente acabou decidindo em ela sair do escritório que ela trabalhava e ficar em casa só estudando. E eu ia bancar a conta de casa e tal. Porém, com a pandemia, aumento de alimentação, né, uma série de coisas, o meu salário já não estava mais bancando a casa, a gente estava passando por uma dificuldade financeira. Eu fazia alguns adestramentos de forma esporádica para apagar incêndio, né, como bom bombeiro. Então eu precisava de uma grana, eu ia lá, fazia um adestramento, fazia um negocinho, pegava uma grana e pagava. Só que no meio da pandemia ninguém queria treinar cachorro. E eis que surge um dia, uma manhã, que eu estava preparando o café da manhã da minha filha, e ela olha para mim e fala: pai, eu não queria esse pão aqui, eu queria um pão de padeiro, né? Aqui do sul a gente chama o pão francês, pão d'água, pão de padeiro, e a gente só tinha o pão integral, que a minha mãe mandava para nós, né? Ela ainda era viva e tal, mandava um pão para nós, e ela me falou isso. E eu, né, falei: ah, filha, deixa que o pai vai pegar o dinheiro que vai pedir para tua avó ir comprar, porque eu e ela estávamos em isolamento, né? Eu estava com Covid, ela tinha pego Covid, depois eu fiquei com Covid e a gente estava em isolamento. Só que a hora que eu vou procurar esse dinheiro, a hora que eu vou procurar essa grana, cadê a grana, né? Não tinha grana, não tinha R$ 2 para comprar o pão. Toda vez que eu conto essa história, já contei várias vezes, eu me emociono, porque para quem é pai, para quem é mãe, deve imaginar a frustração, né, que a gente acaba sentindo e ter o filho pedir pão e você não tem dinheiro para comprar pão para ele ou para ela. Então é uma coisa que me impacta muito, até nos dias de hoje. A gente acabou melhorando a condição financeira através do que a gente criou, mas foi o que me tirou, né, da inércia novamente. E eu vou para trás de casa, aonde aqui, né, clã, né, eu vou lá para o fundo, sento e começo a chorar. Choro e fico refletindo o que eu estou fazendo de errado, o que está acontecendo, aonde que eu estou errando. E eu que ajudo a salvar tanta gente, eu que ajudo treinar pessoas para salvar pessoas, estou precisando ser salvo e estou aqui sozinho chorando pela minha incapacidade de ser um pai, né, que pode proporcionar um pão para a filha. E aí o que acontece? A partir disso, eu começo a olhar no meu celular e começo a buscar sobre desenvolvimento pessoal. Falei, cara, eu preciso de ajuda. E aí eu pesquisei desenvolvimento pessoal e nessa procura do desenvolvimento pessoal aparece o Wendel Carvalho, né, na minha timeline, e eu começo a ver os vídeos dele. Né? Algumas pessoas acabam criticando o coach, esses caras que trabalham com inteligência emocional, mas
foi o que realmente me salvou, foi ele, né? Eu gosto de deixar isso muito evidente, porque ele que me trouxe clareza. Claro que a minha ação, né, o meu empenho trouxe o resultado, mas ele me deu a direção, me trouxe clareza, me deu tapa na cara, porque eu estava precisando ouvir muita coisa que ele falou naqueles vídeos. E aí o que que acontece? Nesse mesmo dia, ele estava divulgando a live Guardiões 1212. Essa live ia começar naquele dia, às 12 horas e 12 minutos. E eu falei, cara, eu vou assistir. E a hora que eu começo a assistir, eu pego e simplesmente em 1 minuto, no máximo 2, eu abandono tudo que eu estava fazendo e começo a assistir a live, que parecia que ele estava conversando comigo. Tudo que ele falava, cara, era realmente o que eu precisava ouvir, era o que eu estava fazendo de errado. Assisti a primeira live, assisti a segunda live, a terceira live, eram 3 lives. Na quarta live, foi à noite, foi uma live de 3 horas, e no final dessa live ele vende um curso. E esse curso se chama Método Cronos, que o foco era disciplina, era foco, disciplina e produtividade. O objetivo do curso. E eu lembro até hoje, ele lança em 12 vezes de R$ 197 no cartão. Só que, cara, há 3 dias atrás eu não tinha dinheiro para comprar pão, tinha R$ 2. Como é que eu ia comprar um curso? Mas eu fiquei louco, perturbado. Falei, cara, eu preciso, cara, comprar esse curso. E aí eu falo para a Soiane fica quase me bate, né? Falou, tá ficando louco, cara, como é que você vai comprar curso? Não tem dinheiro. Eu tava chorando por causa do pão, da Nicole e tal. E aí eu falo, não, eu preciso comprar e tal. E no outro dia eles liberaram para boleto. Eu falei, pô, tá aí a minha chance, tá aí a minha oportunidade, eu vou comprar. E aí eu troco uma ideia com um colega meu, um amigo, e ele, cara, me passa teu Pix aí que eu vou te mandar R$ 200 e você compra o curso. E eu pensei, cara, é isso que eu vou fazer, eu vou comprar esse curso, a Hotmart me dá 7 dias para me devolver, eu vou comprar e vou fazer o máximo de aulas possíveis para terminar esse curso e daí eu devolvo dentro dos 7 dias. E foi o que eu fiz. Peguei, comprei, peguei o acesso ao curso e estudei. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu sei que a primeira aula foi impactante, foi uma aula assim, nossa, transformadora. Ele faz uma meditação guiada, te leva para o teu velório. Cara, me arrepia só de pensar algo transformador. E eu terminei o curso em 3 dias e meio. 3 dias e meio eu tinha terminado o curso, né? As principais aulas do curso, tinha algumas aulas bônus, mas o curso em si eu terminei em 3 dias e meio. Só que quando você vê, você não consegue desver. E jamais que eu ia devolver o curso depois do que eu aprendi. Não estava dentro dos meus valores, dos meus princípios. Mas eu tomei uma decisão. Porque no dia seguinte, eu saio do isolamento do Covid. E aí eu falei para a Soiane, eu vou sair para a rua e eu vou resolver a nossa vida do jeito que tá, não tem como. E aí o que que acontece? Eu pego os R$ 3, vou para uma padaria, né? Uma padaria que fica aqui em Porto União, perto do Chafariz, compro um café, vou para o fundo da padaria, começo a olhar meu celular e rever todas as conversas das pessoas que estavam pedindo adestramento e eu sempre falava que não tinha tempo. Não tinha tempo por causa do bombeiro, não tinha tempo porque eu precisava treinar cachorro para o bombeiro, não tinha tempo porque eu tinha que viajar, dar curso para bombeiro e deixava a minha família de lado. Resultado, eu fechei 2 atendimentos no dia e mais 2 adestramentos e voltei com R$ 1.600 para casa. E aí, é aquela máxima, né, cara, que você tem que saber com quem que você anda. As pessoas que estão à sua volta determinam aonde você vai chegar, porque você é a média das pessoas que você anda. E eu compartilho com um colega meu, né, o Igor, é um médico, falando, Igor, decidi a partir de hoje, eu vou fazer do adestramento a minha segunda fonte de renda. E depois que eu falo isso,
exatamente 5 minutos depois vem uma arte que ele fez para mim no Canva, falando, então beleza, então pode postar aí, eu acabei de fazer tua primeira arte. E eu fiz assim, postei, comecei a trabalhar com adestramento, cobrando R$ 40 a aula na época, né? Cobrava R$ 400 para 10 aulas, e fui fazendo adestramento, fui, né, tendo uma outra fonte de renda, e no meio disso, desses atendimentos, 2 clientes que eram amigas, iam viajar juntas, me pedem hospedagem. Falou, nós precisamos deixar a Cora e a Biju, porque a gente precisa viajar e não tem onde viajar, não tem onde deixar. E na época eu falo, olha, gente, eu não tenho lugar, não tenho uma hospedagem, eu tenho minha casa, mas tem um lugar lá que hospeda cães, expliquei para eles aonde que era e tal. Eles foram até esse lugar, mas não gostaram, não se sentiram confiantes e vieram para mim e falaram, ó, nós queremos deixar a Cora e a Biju na tua casa. E elas, falei, então venham, conheçam o meu espaço, conheçam a minha casa e a partir daqui, daí vocês decidem se querem deixar ou não. Elas vieram, trouxeram, os cães aqui ficaram bem tranquilos. Nós já tínhamos os nossos, mas a gente acabou não misturando na primeira vez. E no dia 9 de abril de 2022 é o dia que eu faço a minha primeira avaliação comportamental, onde eu faço testes com elas, com os meus cães, e no dia 14 de abril de 2022 é onde elas vêm ficar hospedadas. E a Karen, né, a dona da Biju, vem com uma cestona de vinho, com frutas, com caqui, com mantinha, com um monte de coisa, petisco. E a gente começa a perceber a responsabilidade de ficar com aquele cão. Cara, é o filho dela, né, cara? Meu Deus, que responsabilidade. Mas eu, como sempre fui de postar, sempre fui de interagir, eu pego o meu celular, da inocência, e gravo aqui, fala galera, tô aqui em casa com as minhas hóspedes e tudo mais. E de lá para cá, as coisas não param mais. É hospedagem atrás de hospedagem, hospedagem atrás de hospedagem, e a gente foi hospedando em casa e foi fazendo, dando o nosso melhor nas condições que a gente tinha naquela época, e sempre tendo como objetivo o encantamento. Sempre a gente queria encantar as pessoas. Então o cachorro chegava aqui, não sabia passear, eu ensinava a passear. O cachorro pulava nas pessoas, eu ensinava a não pular nas pessoas. E assim eu fui encantando os clientes, porque a gente sempre entregava algo a mais do que eles pediam, algo a mais do que eles contratavam. E a gente foi crescendo. Até que um dia me pedem para deixar o cachorro só durante o dia. A pessoa fala assim, eu achei legal que vocês fazem atividades durante todo dia, achei bacana o passeio que vocês fazem, atividade de caça ao petisco que vocês fazem aí, e eu queria deixar os cachorros durante o dia. E aí a gente viu uma nova oportunidade, só que eu, naquela época, falei, não, eu preciso estruturar para daí receber. Eu falei, a gente vai atender, vai abrir essa opção de creche, porém eu preciso estruturar. Assim que eu estruturar, eu te mando uma mensagem. E só que como eu estava buscando muito conhecimento sobre empreender, sobre empreendedorismo, eu topo com um vídeo do Marcos Marques, que ele aponta o dedo assim e fala, você que quer crescer organizado, você tem duas coisas, ou você não vai crescer ou você vai se falir. E aí eu vou assistir esse vídeo, eu falei, caramba, é pra mim que esse cara tá falando, né? E aí ele explica, né, que toda empresa, ela acaba crescendo da desorganização, porque aparece uma demanda, você absorve aquela demanda, você atende a demanda, cria caixa, organiza, cresceu. E assim, consequentemente. E eu achei legal, assisti esse vídeo num sábado, mandei para a Soiane assistiu, falou faz sentido, e aí no domingo a gente decide abrir a nossa creche e divulga no domingo, e já na segunda-feira nós temos 5 alunos de creche. Fechamos a semana com 9 alunos de creche. E assim começa a nascer, né, toda essa empresa que inicialmente se chamou Casa dos Cães. Porque quando a gente se viu que realmente a gente tinha uma empresa, que a gente precisava fazer CNPJ, que a gente precisava criar um Instagram, qual que é o nome? E aí a Nicole me dá o nome de Casa dos Cães e a gente começa. E aí
o negócio começou a crescer, começou a ganhar corpo, começou a ganhar nome, e a gente vai para São Paulo num evento, e lá a gente descobre que já existia a tal Casa dos Cães lá em São Paulo. A gente é notificado extrajudicial para tirar o nome, e aí um outro conflito, né? A gente vem lá, triste, não sabia mais o que fazer, fala, cara, é o nome que a nossa filha deu, como que eu vou tirar esse nome? Porém, como a gente já estava numa outra pegada, numa outra evolução, a gente viu isso aqui como uma oportunidade. E a gente morava aqui ainda, né? Aqui inclusive, onde eu estou gravando o vídeo, é o quarto da minha sogra. E a gente morava aqui, a gente precisava do nome, e eu estou lá em cima, na sacada, e eu vejo 5 pessoas conversando há mais de meia hora no nosso portão. Pessoas que vieram entregar os cães e estavam ali conversando. E o mais legal é que são pessoas de círculos de amizade, de convivência diferente, né? Que num mundo normal, talvez, aquela conversa não estaria acontecendo. Porque o que acontece? Era um cara dono de empresa, outro era professora, outro trabalhava em serviços gerais e tudo mais. Então, tipo assim, eram pessoas de núcleos diferentes. Mas ali elas estavam conversando há mais de meia hora. E foi quando eu olho para aquilo e falo, pô, isso aqui é como se fosse uma seita, né, cara? É uma tribo esse negócio. Pessoas que por conta da conexão com cães, elas estão aqui conversando e falando há horas sobre cachorro. E aí eu procuro, falei, seita, vai ficar meio esquisito, tribo também não. E aí acaba aparecendo o clã na minha cabeça, né? Clã, poxa, pessoas que compartilham da mesma cultura, que conversam sobre as mesmas coisas, vivem na mesma região. E aí eu falei, cara, clã Dog House, Casa dos Cães. E aí nasce a Casa dos Cães, a Clã Dog House, desculpa, nasce a Clã Dog House, e a gente vai só expandindo nossos clientes, vai expandindo o nosso trabalho, cria banho, cria taxi dog, cria adestramento, consultoria e tudo mais, e chega um momento que a casa fica pequena. E a gente tem que sair de casa, deixar totalmente o nosso ambiente para ampliar a casa aqui, que é dos cães, né? A Clã Dog House. E aí a gente cria suíte, né? Suíte laica, suíte rachico, brinquedoteca, porque pensando lá no nosso início, que eu sempre falava sobre encantamento, a minha cabeça funcionava da seguinte forma. Eu falei, cara, quando as pessoas entrarem aqui no nosso espaço, essas pessoas não têm que deixar apenas os cães, elas têm que sentir vontade de ficar no ambiente. Então, para todo lugar que você olha da Clã Dog House é instagramável. Todo lugar que você olha, você quer tirar foto. Todo lugar que você olha tem uma história, tem conexão. E aí não teve, né? O crescimento foi exponencial. E a gente, através disso, começou a virar referência na área. Algumas pessoas dele perguntar como é que nós fazíamos isso, como é que fazia aquilo, como é que fazia aquele outro. E eu, como bom, né, hiperfoco que sou, eu continuava estudando. E aí eu comecei a estudar sobre o digital. E aí eu compro fórmula de lançamento do Érico Rocha. Eu vou para BH, lá na imersão do Érico. E o Érico fala que se você tem conhecimento, você tem resultado, as pessoas te perguntam como que faz, você sabe resolver, é um curso. Eu falei, cara, por que não então fazer um curso? Mas por que eu queria fazer um curso? Porque nessas visitações que eu fazia em creche hotel, em outros lugares para aprender, eu via muito erro, muita falha. E essas falhas atentavam diretamente à segurança dos cães. E a gente pode ver, né, até hoje, cachorro que foge de creche, cachorro que se machuca, cachorro que vai a óbito dentro de creche hotel por falta de responsabilidade das pessoas, por falta de conhecimento técnico. E aí eu tô com ardendo aquela vontade latente de ajudar essas pessoas através de um curso de manejo de comportamento de cães em grupo. Porém, devido a tudo que a gente foi buscando de conhecimento sobre empreender,
eu fui convidando pessoas para fazer parte desse curso e esse curso se torna uma mentoria. A mentoria Matilha da Clã. E nisso nasce o Clã Academy. E o Clã Academy é uma universidade voltada à formação profissional do segmento PET. E inicialmente era um curso de manejo de cães em grupo, que se tornou uma mentoria, que teve 15 alunos na primeira turma, que teve 25 alunos na segunda turma, e exatamente nesse vídeo agora a gente está com as inscrições da terceira turma, que já tem acho que 7 ou 8 empresas já inscritas, né? E a gente vem transformando o mercado pet através do nosso conhecimento técnico. E hoje a Clã Academy, ela não é só mais uma mentoria, mas a gente já tem cursos na área de comercial para creche hotel, a gente está em desenvolvimento. Comece a creche hotel do zero, para que você consiga fazer o que a gente fez em casa, porque de fato a gente começou em casa, sem ter nenhum recurso, sem ter dinheiro, né? Como eu falei ali no início do vídeo, a gente não tinha R$2 para comprar o pão para minha filha. E a gente acabou transformando o mercado pet, se tornando uma referência nacional. E somado a tudo isso, né, essa vontade, essa gana de criar coisa, de crescer, de ajudar pessoas, a Soiane sim começou a se envolver muito com causa animal e principalmente focado a parte do direito animalista. Porque lá em 2014 ela era chamada de advogada dos cachorros de forma pejorativa. Mas aí em 2026 o jogo muda, porque o conhecimento técnico que ela tem é um diferencial dentro do mercado, não só do mercado pet, mas do mercado da advocacia. E aí, através de um curso que a gente estava em São Paulo, que a gente foi lá para auxiliar, para palestrar e tudo mais, na fila do almoço, o Richard Maciel, um dos palestrantes, dá uma ideia de um negócio para nós. E esse negócio hoje se chama Clã Jurídico, onde tem uma sede, né, própria, um lugar físico de atendimento, que fica em Portunhol, Santa Catarina, que presta uma assessoria especializada no segmento PET, para contrato, regimento interno, POP, uma série de coisas que a gente auxilia o empreendedor PET a trazer mais segurança para o seu negócio, para trazer mais segurança para os cães dentro da advocacia animalista. Então, uma frustração lá em 2016 que me tira da inércia, que eu acabo assumindo uma responsabilidade que eu não tinha, né, a respeito de treinar um cachorro para busca e salvamento, porque eu não fazia isso de forma específica, não era só o bombeiro que trabalhava com cães, eu trabalhava na ambulância, trabalhava no caminhão, fazia tudo que precisava fazer e treinava o meu cachorro ainda nas horas de folga. E por conta disso eu adquiro um conhecimento, esse conhecimento que me consome meu tempo, que consome minha energia, e eu deixo de depositar energia na minha família, o que me traz uma consequência ruim de não ter dinheiro, de passar por um problema financeiro, mas isso me motiva a buscar mais conhecimento e através desse conhecimento eu transformo o que eu aprendi para auxiliar e ajudar as pessoas num negócio. Através desse negócio a gente começa a ajudar pessoas, começa a ajudar os cães e novamente eu começo a me inquietar com as coisas erradas que as pessoas fazem e a gente transforma isso numa mentoria que vira o Clã Academy, e do Clã Academy precisa de uma assessoria e através de um curso vira um clã jurídico. E hoje a gente tem esse ecossistema chamado Grupo Clã, que vem impactando milhares de cães, milhares de famílias, milhares de empresários, transformando a forma de empreender no segmento pet, especificadamente na creche hotel. Eu fico muito feliz de compartilhar um pouco, né? Acho que vai dar uns 40, uma hora de vídeo aqui, mas é a história que transformou a minha vida, que me deu uma condição melhor financeira, que me faz ter 7 colaboradores que levam seu sustento para casa,
que faz a gente ter 40 empresas que a gente mentorou, que teve resultados extraordinários, que abriram segunda unidade, que compraram carro, que melhoraram de vida, né? Trazer condições melhores para as famílias e principalmente para os cães. Tem um livro que, né, eu ainda não terminei de ler, mas pouco que eu já li dele me impactou de forma positiva foi o Comece pelo Porquê. E dentro dessa história, vocês percebem que tem muito porquê, muito valor, muito propósito envolvido. E eu sempre falo para os nossos mentorados que quando você tem valor, quando você tem propósito, você vai em busca de conhecimento e domina a parte técnica, o resultado é sucesso. Não tem como dar errado. Não tem. Porque uma das frases de uma das nossas mentoras, a Ju, que inclusive dá aula na nossa mentoria, é que quem tem propósito cansa menos. E eu espero que com essa história, não só você hoje saiba o que existe, como que aconteceu a Clã Dog House, mas que ela te sirva de inspiração e que te motive, né, a você ser uma pessoa melhor, você sair da inércia, você buscar conhecimento. Porque novos ambientes, novos conhecimentos vão te trazer novos resultados. Então, esse, né, é o resumo da história da Clã Dog House.